Olá, amigos do Tribuna do Leste. Hoje a gente vai falar a respeito do FGTS. O governo anunciou na quarta-feira novas medidas sobre o Fundo de Garantia do Trabalhador por Tempo de Serviço. Para falar um pouco mais sobre as novas regras, a gente recebe hoje o professor, contador e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Oscar Lopes. Professor, muito obrigado pela sua participação e é um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. A respeito do FGTS, professor, como serão os saques do fundo? Então, os saques são agora a partir de setembro e a pessoa, nesse momento, ela pode sacar R$500 ou se tem um FGTS até esse limite, ela pode sacar tudo. Se ela tem uma conta inativa acima de R$500, né, ou ativa, ela vai poder sacar no máximo R$500. E quem terá direito aos saques deste ano? Então, todas as pessoas que tiverem fundo de garantia, né, em contas inativas ou em contas ativas poderão sacar, né, a partir de setembro, esses R$500, desde que tenha o saldo, né, na conta. E essa medida é uma medida que o governo também está alertando as empresas, né, para colocarem um fundo de garantia em dia. Nós temos muitas empresas no Brasil que estão inadimplentes com o depósito do fundo de garantia dos funcionários deles. Um tema que levantou polêmica é o saque aniversário. Como é que vai funcionar esse processo, professor? A partir de outubro, a pessoa vai poder fazer duas opções. Ou ela continua na opção, né, de fundo de garantia no saque na rescisão, que aí a partir de maio do ano que vem começa a valer isso, né? E aí, se ela fizer essa opção, quando ela for demitida, ela recebe, a empresa paga a multa de 50%, ela tem direito a 40% do fundo de garantia de multa, né? E ela saca tudo quando ela for demitida. Se ela fizer a opção pelo aniversário, ela continua sacando no mês do aniversário dela o valor correspondente ao percentual que o governo vai permitir, né? Que é até R$2.900, de R$500 a R$2.900, mas depois ela não saca mais quando ela for demitida. Ela, quando for demitida, ela recebe os 40% de multa, mas o saldo que tiver no fundo de garantia permanece lá na conta. Então, ela vai fazer uma opção. Ou ela saca na rescisão, ou ela saca no mês de aniversário. Na opinião do senhor, vale a pena aderir a esse saque anual? Na minha opinião, não vale a pena aderir, não. Na verdade, assim, se a pessoa tiver um pequeno valor em fundo de garantia e ela estiver desempregada, né, vale a pena ela continuar recebendo assim. Agora, se ela estiver empregada, não vale a pena, na verdade, ela receber isso, não. Por quê? Se ela fizer a opção pelo mês de aniversário, quando ela mudar a opção dela para rescisão novamente, só depois de 24 meses, no 25º mês, que ela pode voltar pelo processo de rescisão. Então, acho que a pessoa não pode ser imediatista, né? Ela tem que pensar no que ela vai ganhar no fundo de garantia, na aplicação do fundo de garantia nesses anos todos, né, que virão pela frente. Então, na verdade, na minha opinião, mês de aniversário não é uma vantagem. E para quem vai fazer uso do saque anual, de que forma investir esse dinheiro corretamente? Na verdade, na minha opinião, nesse primeiro momento, as pessoas que pegarem esses R$500, né, elas vão estar liquidando dívidas. Eu acho que o Brasil passa por um momento das pessoas estarem endividadas. Cerca de R$3.200 a média do brasileiro. Isso, né? Então, assim, eu acho que isso é que vai resolver um pouco, vai aliviar as pessoas, né, de baixa renda um pouco com isso aí. As pessoas não farão novos gastos, na minha opinião. Mas o benefício, na verdade, imediatista é um fluxo de caixa para a pessoa poder ter um recurso, né, e colocar alguma coisa em dia dela, ou fazer alguma coisa de pequeno valor. Isso não vai trazer para ela, na verdade, um benefício muito grande. Ajusta algumas coisas, pequenas coisas, né? Quando os saques do FGTS neste ano serão feitos? Eles podem ser a partir do mês de setembro, né? A lei vai ser regulamentada ainda, quer dizer, o governo fez a lei, né? Então ela passa agora pelo Congresso, deve passar rapidamente para ser regulamentada, e a partir de setembro você pode sacar. Então, de setembro até maio do ano que vem, você vai sacar esses R$500. A partir de maio, você vai fazer a opção se você quer ser pela conta de aniversário ou pela conta de demissão, né? E para quem opta pelo saque anual e posteriormente demitido sem justa causa, como é que fica a situação? Se a pessoa for demitida, ela vai receber a multa de fundo de garantia, os 40%. Na verdade, a empresa deposita 50%, 10% fica ao governo, 40% vai para o empregado, né? Então, esses 40% que vão ao empregado, ele vai receber. Mas o saldo de fundo de garantia que ele tiver, ele vai continuar sacando nos aniversários se ele fez essa opção. Então, tipo assim, se ele tiver R$50 mil lá, ele vai levar X anos para poder sacar aquele dado de aniversário. Ele pode voltar atrás e mudar a opção. Só vai valer depois de 24 meses. No 25º mês que ele vai poder sacar, então, o dinheiro dele. Mas a partir de maio do ano que vem, isso. O governo Michel Temer fez algo parecido há uns tempos atrás.
É válido essa medida, professor? Olha, sem falar em partidarismo, sem falar em política, né, o que o governo anterior fez foi mais válido. A pessoa pode sacar das contas inativas os valores que elas tinham, em contas inativas, né, e aí sim movimentou o país em termos de renda. Surgiu uma renda extraordinária que as pessoas pagaram dívidas, né, e consumiram naquele momento. Nesse instante, nesse momento, não vejo uma grande garantia, não vejo uma grande satisfação ao empregado de estar sacando esses R$500. O brasileiro é muito imediatista, na verdade ele vai acreditar que isso vai valer a pena para ele. Mas valer a pena vai ser, na verdade, se ele conseguisse sacar das contas inativas o valor total que ele teria anteriormente, né? Que ele pagaria dívidas e consumiria ainda, né? Geraria consumo. Na minha opinião, essa questão agora não gera consumo. Uma situação também que chama atenção, contas ativas e contas inativas. Qual a diferença? Então, as contas inativas são contas de trabalhos anteriores que eu tive, né? E que eu pedi demissão, saí da empresa, não tive direito a sacar o fundo de garantia. Essas contas inativas, então, eu posso ter 10 contas inativas, eu só posso sacar R$500 do mesmo jeito. Não é R$500 de cada conta inativa, como estão falando por aí, não. Né? Eu posso sacar R$500 de todas as contas inativas que eu tiver. Então, são contas que já foram efetivadas, contas que eu pedi demissão e saí da empresa. A maioria dessas contas, as pessoas sacaram da última vez no governo Temer. Então, tem poucas contas para sacar disso aí. Né? E a conta ativa é aquela conta que, nesse momento, eu estou trabalhando e que a empresa está depositando. Eu acho que o grande interesse do governo, na verdade, que as pessoas não estão percebendo, é uma fiscalização indireta das empresas, porque o empregado ele tem que exigir que a empresa deposite o fundo de garantia. E as empresas não estão recolhendo. Então, falta caixa no governo para essas obras que estão feitas com FGTS, que é construção civil, né, alimento. Então, assim, a partir do momento que os empregados forem sacar, as empresas têm que depositar. Automaticamente depositando, gera um maior volume de recursos ao país. Professor, para finalizar, qual a função, o objetivo final e o mais importante do FGTS? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na verdade, ele alimenta o país na questão social muito grande. Ele alimenta o país na construção de casas, né, de benefícios. As pessoas que estão doentes podem sacar, as pessoas que têm doenças que são incuráveis, né, ou doenças de moléstias graves, né, podem sacar para poder pagar a sua saúde. Então, o Fundo de Garantia ele tem uma questão social. Esse é um ponto importante. Então, se a pessoa quiser comprar uma casa, né, ele tem que tomar muito cuidado se isso não vai estar fechado para ele depois. Então, a pessoa tem que pensar a médio e longo prazo quais são os planos dela, né? Eu vou comprar uma casa, vou comprar uma casa financiada, né? Vou usar o meu recurso de fundo de garantia, né? Então, na verdade, esse fundo de garantia alimenta isso no país, alimenta a construção civil. Por isso que eu acho que, nesse momento, o governo fazendo isso, ele está muito mais atento às empresas colocarem em dia suas obrigações com o FGTS, né? E aí já um grande volume de recursos no Brasil, e aí sim vai alimentar essa grande área de construção civil, que é fazer casas para minha vida, né? Casas para as pessoas poderem comprar e adquirir. Então tem uma coisa muito maior por detrás disso que a população não percebe, que é interessante, né? As empresas estarem em dia com o seu fundo de garantia, os empregados poderem sacar e usar esses recursos. Então o fundo de garantia é usado para isso. Professor, a gente agradece mais uma vez a participação do senhor a respeito da economia do país e deixamos as portas abertas para um futuro retorno. Tá, eu que agradeço e poder dar esclarecimento à população. Muito obrigado. A gente volta numa próxima edição falando sobre o tema cotidiano de Manhuaçu e de região e também do país.